Olá, meus queridos. Eu sou a doutora Andréia Cristina Kovac e mais uma vez eu venho aqui trazer um tema de saúde para você. Hoje nós vamos falar sobre o colesterol e os seus malefícios para o coração, para o cérebro e outros órgãos. O colesterol, a grosso modo, para você entender, é uma gordura que fica circulando dentro do nosso sangue. Ele é importante para a formação das membranas, das células, para reações dentro do corpo. Então, ele é uma substância necessária para o organismo. Porém, quando ele está em excesso, ele pode causar muitos malefícios. Ele é produzido pelo nosso próprio corpo, no fígado, e também ele pode ser ingerido. Então, quais são os alimentos que nós ingerimos que contêm colesterol? Geralmente, aqueles alimentos que contêm gordura de origem animal. Então, por exemplo, aquela gordura em volta da carne, a pele do frango, os embutidos. Então, por exemplo, linguiça, sabe quando você vê a gordura? Sim, bacon, torresmo, creme de leite, gema de ovo. Então, todas essas coisas e outras mais contêm colesterol. Quando nós ingerimos isso em excesso, ou, por exemplo, a pessoa que já tem o problema do colesterol, ela deve evitar de comer essas coisas. Então, ele começa a aumentar os níveis no sangue e ele começa a entupir as artérias. Então, por exemplo, eu trouxe uma lâmina aqui para explicar para vocês. Aqui nós temos como seria a nossa artéria, ou seja, o nosso vaso sanguíneo que leva o sangue para os tecidos. Então, ela seria assim. Então, ela tem uma camada externa, muscular, e ela tem essa parte interna, que se chama endotélio, que é uma membraninha que fica dentro desse caninho, que é a nossa artéria, né? E as hemácias, que são essas célulazinhas vermelhas que vocês estão vendo aqui, nosso sangue passa por aqui, nesse caninho, né? São as nossas artérias. E o nosso sangue vai levar o oxigênio para os nossos órgãos. Isso é vital. Quando nós temos um colesterol aumentado, o que acontece? Ele começa a se depositar nas paredes da artéria. Então, você está vendo aqui, ó? Ele começa a entrar debaixo dessa membrana, desse endotélio. Então, não é uma coisa por fora que dá para tirar. Não, ele entra lá e deposita ali dentro. Com o tempo, ele pode ficar calcificado. E aqui nesse outro desenho, então aqui em top, tá vendo? A passagem do sangue vai ficando menor, menor, menor. Quando entupir tudo, aí você tem um infarto ou o AVC, porque aí não vai sangue para esses órgãos. Aqui em cima também dá para você entender, ó, tá vendo? Aqui seria, se você olhasse assim de lado, né, a artéria cortada. Então, você vê que aqui seria o normal, não tem entupimento nenhum. Nesse outro já começou a ter uma deposiçãozinha de colesterol. Depois, se isso não é tratado, vai aumentando, aumentando, vai obstruindo mais a artéria. Até que chega uma hora que obstrui quase tudo, aí o sangue faz trombos no lugar, acaba a obstrução e você tem o entupimento total da artéria. Então, o que acontece? O oxigênio não vai para o órgão e acaba matando esse órgão. Isso é um infarto, né? Então, não vai sangue para uma parte do coração, aquela parte do coração morre, né? O cérebro, o AVC, é a mesma coisa. Um dos tipos de AVC, o AVC isquêmico, é por conta do entupimento do colesterol. Então, ou nas carótidas ou em outras artérias, também acontece esse processo, né, de entupimento arterial, e aí o sangue não chega até lá e morre aquele pedaço onde aquela artéria ia irrigar. Então, veja como é sério esse problema do colesterol, né? Então, eu trouxe aqui um coração para que vocês vejam, né? Então, veja que o nosso coração, ele é assim, viu, gente? Não é igual aqueles que a gente vê em memes, né? Aquele... Nosso coração real, olha, ele é assim, mais ou menos desse tamanho, e ele fica aqui no nosso peito, mais para o lado esquerdo. Então, aqui você veja que tem vasos vermelhinhos e vasos azuis, né? Então, o vermelho é o que leva o sangue arterial e no caso, para os órgãos aqui, né? E o azul, o sangue venoso. No caso aqui do sangue, ele recebe o sangue que trouxe todas as toxinas do organismo e manda para o pulmão, tá? Então, aqui no caso que está saindo é o que vai para a artéria pulmonar. Chega lá no pulmão, ocorre a troca gasosa, né? É por isso que nós temos o pulmão. Então, o ar passa ali trazendo oxigênio, o sangue passa ali levando o gás carbônico e outras substâncias detox, né? E ali, aquele gás carbônico sai, entra oxigênio, aí fica um sangue rico em oxigênio, volta para o coração e do coração ele sai
volta para o coração aqui, e do coração ele sai para levar para os órgãos aquele sangue rico em oxigênio. Então, veja, aqui no coração, ele também é um órgão, certo? Então, ele manda para ele mesmo também. Ele manda esse sangue rico em oxigênio para todos os órgãos e células do organismo e ele manda para o próprio músculo dele para que ele possa funcionar. Quando essas artérias, olha, veja, aqui, por exemplo, nesse vermelhinho são as artérias, aqui são as veias que estão levando o sanguinho ruim embora. Então, quando essas artérias, ou essas aqui, ou essas, são entupidas, aonde essa artéria vai dar, por exemplo, essa artéria aqui que vai dar aqui, tá? Se ela for entupida, toda essa parte aqui morre. E aí vem o infarto. Então, vocês entenderam o que é o infarto? É um entupimento da artéria que não leva o sangue para aquele local onde ela está designada. Se for essa artéria, vai matar essa parte. Se for a artéria posterior, vai matar a parte posterior. E aí um coração com uma parte morta, ele não vai funcionar. Dependendo da extensão que for este infarto, ou esta morte celular, ele não consegue mais bombear e a pessoa morre. Além disso, nós temos aqui no coração uma parte que controla o nosso sino atrial, né? Que controla os batimentos cardíacos. Se essa artéria também que vai para lá está entupida, se prejudica, também vai ter arritmias, né? Vai ter problemas ali no coração, além da morte muscular, também da parte de bombeamento. Então, o sangue não vai para o organismo, para o cérebro, a pessoa morre. Então, vocês entenderam como funciona? Só para ilustração, deixa eu abrir aqui o coração para vocês verem como que ele é por dentro. Tá vendo as câmaras cardíacas? Então, nós temos aqui embaixo os ventrículos e aqui em cima os átrios. Tá vendo? Então, são 4 câmaras que funcionam bombeando o sangue para o restante do organismo. Entre, vamos supor, o ventrículo e o átrio, existem válvulas, que era para bombear daqui para lá, de lá para cima e assim por diante. Se essas válvulas tiverem com problema, é quando a pessoa tem aquelas doenças que precisa fazer a troca valvular, né? Tá vendo? Então, elas ficam assim, ó, bem nessa parte aqui. Então, só para você, já que nós estamos com o coração, para você entender como é que ele é. Então, tem os problemas valvulares, que são dentro do coração, tem os problemas de irrigação, que pode dar um infarto, a hipertensão, que é a pressão aumentada, que nós vamos falar num outro dia também, ela pode causar uma alteração no músculo do coração e ele começar a ficar cansado para bombear e aí aumenta o tamanho do coração, isso nós vamos falar em outro programa, e tem os problemas de ritmo cardíaco, que são as arritmias que a gente fala, né? Onde aquele sinalzinho neurológico que manda, né, o pulso para o coração, ele tem algum problema. Então, este é o coração e seus problemas. Quanto ao colesterol, o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, todo ano fazer um check-up. Porque o colesterol, ele não dá sintomas nenhum. Você não sabe nem que está com ele aumentado. Tem gente que fala assim, ai, quando meu colesterol está aumentado eu tenho dor de cabeça. Não. Não tem nada a ver dor de cabeça com colesterol. Colesterol não dá sintomas. A hipercolesterolemia, né, que é o problema do colesterol aumentado, é uma doença silenciosa, por isso o perigo. Quando a pessoa vai sentir o sintoma, ela já está com infarto, já está com AVC, já está com problemas nas pernas. Tem gente que tem até problema de amputação de membros porque a circulação não chega no pé por conta do entupimento arterial. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado e fazer todo ano um check-up para saber como é que está. E uma vez detectado o colesterol aumentado, você precisa fazer a dieta, tirar essas substâncias que aumentam o colesterol, fazer atividades físicas, porque você sabia que a atividade física, ela aumenta uma fração do colesterol, que nós chamamos colesterol bom. É uma parte que age como se fosse, vamos falar bem assim simples aqui, né? Um detergente na circulação. Então, ele vai lá e retira aquelas substâncias, né? A outra parte ruim do colesterol que grudaria na artéria. Então, o HDL vai lá e faz essa limpeza. E o que faz aumentar o HDL, já que ele é uma substância tão boa? Né? O colesterol bom, que a gente chama. É o exercício. A atividade física que faz aumentar o colesterol bom. Então, você tem que ter pelo menos, né, 30 minutos de atividade diária para que você estimule a produção desse HDL. Existe algum alimento que aumenta o HDL? Olha, existem alguns assim, mas é muito pouquinho que aumenta, né?
Então, o exercício aumenta muito o HDL, ajuda mesmo, é o que funciona, assim, no grosso modo, na prática, para diminuir o LDL, que é o ruim. Mas existem alguns alimentos, por exemplo, o azeite, castanhas, tá? A dieta mediterrânea, né, em si, ela ajuda nessa parte do HDL, porém é muito pouco, que isso fique bem claro, né? O que vai funcionar mesmo é o exercício. E outras vezes a pessoa também, além do colesterol aumentado, tem o triglicéride aumentado, que é uma outra gordura no sangue. Então aí também não pode comer o azeite, porque vai aumentar o triglicéride. Fica ali numa situação, né? Então, assim, o certo mesmo é você fazer o exercício, evitar gorduras, deixa para comer assim num dia muito especial, muito eventual, mas evitar gorduras de uma forma geral, principalmente de origem animal. Existem substâncias também, vamos por quando a gente compra uma coisa industrializada, que contém muita gordura saturada. Essa gordura também não é bom. Quando você vê no rótulo lá, gorduras saturadas, então aí você não compra, se tiver uma porcentagem alta. Gordura trans, então nem se fala. Tanto que os alimentos agora até vêm lá escrito, né, livre de gordura trans, para a pessoa não ingerir mesmo. Porque são gorduras que após a digestão vão se transformar também, vão contribuir para o aumento do colesterol. Tá? Então, quais são as gorduras boas de se comer? As insaturadas, não as saturadas, tá? Então, quando você que não entende, né, vai ler lá naquele rótulo. Então, as insaturadas são melhores, tá? As saturadas, ruim. As monoinsaturadas são melhores ainda, tá? Então, são gorduras que ajudam também nesse processo de melhora, né, da parte circulatória, porém, né, tudo que é gordura você deve evitar, a não ser essas gorduras boas que a gente fala. Por exemplo, o peixe. O peixe, ele tem gorduras boas que contém o peixe contém o ômega 3, né, que também ajuda na parte de antioxidação. Então, tem as gorduras boas e as ruins, tá? Então, as ruins eu já disse aqui para você. Então, a primeira coisa que você faz detectando o colesterol é melhorar a sua alimentação e fazer exercícios, mudar o seu estilo de vida, porque isso tem que contribuir, isso é para o resto da vida, porque você vai ter que manter ali as suas artérias em bom estado de saúde. Só que tem algumas vezes que o colesterol está muito aumentado. Tá? Então, nesse caso, o seu médico, quem está te acompanhando, vai te orientar uma medicação para diminuir o colesterol, porque o risco de você ter uma doença obstrutiva, como eu falei, o infarto, o AVC, é grande. Então, ele vai dar uma medicação para que o seu colesterol diminua e você possa viver normalmente sem esse risco de obstrução que está ali. Então, vocês entenderam o que é o colesterol? Ele também é usado para coisas boas no organismo, ele não existiria no organismo, né? Então, as membranas de todas as nossas células, por exemplo, elas contêm colesterol. Tem alguns hormônios, lá na suprarrenal existe até uma produção, que nós vamos falar no outro dia, que também usa o colesterol. Então, ele é bom. Mas, como eu falei aqui, tudo que não está no equilíbrio, né, eu já disse em outros programas, vai causar algum prejuízo. Ou está em excesso ou está em falta. Então, isso causa um prejuízo. Por quê? Porque tudo tem que estar no seu perfeito estado de equilíbrio. Então, eu espero que você tenha se beneficiado com essas informações, né? Eu desejo para você uma boa saúde nas suas artérias, no seu coração, no seu cérebro, né? Que você possa começar a tomar essas medidas, porque o maior interessado em ficar bem é você mesmo. Até o nosso próximo tema em saúde, aguardo vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para que você possa receber toda semana uma mensagem sobre saúde. Vou falar de uma forma didática, de uma forma que você possa entender, para que você possa ser beneficiado com essas informações. Tchau, pessoal. Até o próximo programa.